ficar brigando aqui com o caderno, segurar ele aqui. Vamos lá, vocês acharam? Salmo 106, nós vamos ler do 1º versículo ao 5º versículo. Diz a palavra do Senhor, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele porque a sua misericórdia, aleluia. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos seus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Aleluia. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Senhor, glórias nós te damos por mais um dia que o Senhor nos dá e que nós podemos estar aqui na tua casa para te louvar, para buscar a tua face, para falar contigo, para exaltar o teu santo nome e para declarar e contar as tuas maravilhas. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, gratidão no nosso coração, porque o Senhor nos dá esse dia, essa dádiva, esse presente, é de estarmos vivos e dependentes de Ti. Fica conosco, fala aos nossos corações nessa noite, usa a minha vida conforme o Senhor quer. Eu estou na Tua dispensação, é o que eu te peço e já agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Quantas coisas você tem para agradecer ao Senhor? Quantas coisas você tem para agradecer ao Senhor? Nós temos muitas coisas, se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente tem para agradecer? E é interessante que uma das características da gratidão é a memória, não é? A gente precisa trazer à nossa memória coisas que aconteceram na nossa vida para a gente ser grato por alguma coisa, não é? Então a gente vai escarafunchar lá atrás muitas coisas que a gente viveu, como a gente hoje está completando esse tempo que eu esqueci, quanto tempo? 21 anos de ministério. Glória a Deus por isso. Aí de tarde eu fiquei cavucando na minha memória, mas na tua conjuntura está um pouco difícil trazer, lembrar, né? E fui cavucando, falei, Espírito Santo, que coisa triste, me ajuda a lembrar. E aí eu fui lembrando de algumas coisas que a gente viveu, que a gente... muitas alegrias, a gente não pode negar, muitas, não foram poucas, muitas vitórias, muitas, não foram poucas, mas houveram também tristezas, né, que acompanharam, como a vida de todos nós, mas ainda assim a gente agradece ao Senhor, porque mesmo sendo ruim ou boa, o Senhor estava com a gente. A gente pôde conhecer, ver Deus, a mão de Deus em muitas situações, né? Então, a memória, a gratidão, uma das características dela é a memória. Então, começa aí no seu lugar a pedir ao Senhor para trazer à tua memória aquilo que você ainda não agradeceu. O que você ainda não agradeceu, que você tenha recebido do Senhor durante a sua vida toda? Eu não estou falando só de agora, estou falando de coisas que já passaram há muito tempo, mas que talvez na sua correria você não lembrou de agradecer. Você recebeu, mas você não agradeceu. Você viu acontecer, mas na euforia. Peça ao Espírito Santo para trazer a tua memória. E é interessante que a pergunta para nós essa noite: o que eu posso fazer para agradecer ao Senhor? O que você pode fazer para agradecer ao Senhor? O que nós podemos fazer para agradecer ao Senhor? E o texto do Salmo 106, ele vai dizer algumas coisas, 3 coisas que eu quero compartilhar e eu quero botar em prática, né, desde então. 3 coisas que nós podemos fazer para demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas.
Uma delas está no versículo 2, que diz assim: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Uma das coisas que a gente pode fazer para agradecer ao Senhor é contar, é compartilhar, é anunciar as poderosas ações do Senhor nas nossas vidas. Sejam elas pequenas ou grandes, nós precisamos compartilhar. Como é que os discípulos passaram a ganhar almas para Jesus? O que eles compartilhavam? Compartilhavam tudo aquilo que Jesus havia feito, ensinado. E a gente? O que a gente tem feito? O que a gente tem compartilhado com as pessoas que estão à nossa volta? Será que a gente tem compartilhado a cura que Deus já fez na nossa vida? Será que a gente tem compartilhado as vitórias que Deus tem dado para nós? Será que a gente tem compartilhado aquilo que Deus tem agido na nossa vida? E lá em Atos capítulo 4, versículo 20, vamos passear um bocadinho. Vou ficar um pouquinho presa aqui, porque eu estou com medo do caderno descer. Atos capítulo 4, versículo 20. Diz a palavra do Senhor: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é uma declaração de Pedro e João, no momento em que eles estão indo para o templo, e quando eles chegam ao templo, eles encontram um moço que tinha sido levado, e ele era doente, né? E ali foi para pedir esmola. E naquele momento, quando Pedro e João olham para ele, Pedro olha bem no olho dele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O homem foi curado, levantou-se, e houve uma grande confusão após esse milagre. E aí Pedro e João, com o rapaz ainda ao lado, foram ao templo. E lá os anciãos e sacerdotes chegaram junto de Pedro e João e falaram assim: pode parar de falar, vai ficar falando aí de Jesus, vai ficar falando dessas coisas que aconteceram. E Pedro e João vão declarar que nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. E aí vai para nós uma pergunta: quantas vezes a gente tem se calado diante da grandiosidade que Deus tem feito na nossa vida? E as pessoas precisam ouvir. Talvez você pense assim: eu vou falar, mas a pessoa vai ficar... Às vezes a gente tem isso, né? A pessoa vai ficar de olho grande. Ela pode ficar de olho grande, médio ou pequeno, mas ela precisa saber que existe um Deus na tua vida que é poderoso para te abençoar. Então a gente precisa. E outra, irmão: maldição sem causa não tem efeito. Isso é bíblico. Maldição sem causa não tem efeito. Se ela ficou de olho grande, pequeno, médio, viradinho, deixa ficar, mas ela vai enxergar o poder do nosso Deus através da nossa vida. Então é tempo de anunciar quantas coisas o Senhor fez na tua vida. É tempo de você contar, é tempo da gente revelar ao mundo quem é o nosso Deus. E como é que a gente revela? Contando as maravilhas do Senhor. Outra coisa que a gente pode fazer para agradecer ao Senhor é guardar. E a gente vai lá no texto, no versículo 3.
Salmo 106, versículo 3. Deixa eu voltar aqui. Ok. Bem-aventurados que guardam a retidão, que guardam os seus caminhos, que guardam a lei do Senhor, que guardam. A gente vai buscando as traduções, a gente vai buscando o entendimento de outras traduções e versões da Bíblia, né? A gente vai ver quando se trata de retidão, está tratando de uma vida correta diante de Deus, e para ter uma vida correta diante de Deus, eu preciso guardar a palavra do Senhor. E é interessante que a gente vai ver em 1 Reis, capítulo 2, vamos viajar um bocadinho. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ver aqui um momento em que Davi está morrendo. Davi já está ali virando o cabo da boa esperança. E ele começa a conversar com Salomão e a pontuar coisas importantes para Salomão. E aí ele vai dizer no versículo 3: guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Então, queridos, se a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, se a gente guardar os ensinamentos do Senhor no nosso coração, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. Vamos guardar a retidão nas nossas vidas, vamos ser coerentes em tudo que fizermos, vamos ser manifestação do poder de Deus aonde nós formos. As pessoas vão reconhecer o Senhor na nossa vida, aonde quer que a gente for, se a gente guardar os ensinamentos do Senhor. E Salomão, se a gente acompanha a história de Salomão, começa muito bem, mas infelizmente no meio do caminho para o final, Salomão se perde, porque foi deixando de viver essa verdade. Podia ser o homem mais sábio do mundo, mas não soube usar da sabedoria que Deus deu perto do final da sua vida, da sua história. Então Salomão acabou sofrendo, porque deixou os ensinamentos da palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus, ela nos ensina e ela fala conosco que a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. E é interessante que o versículo diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a gente esconde alguma coisa, é para ninguém achar, é ou não é? É para que ninguém roube, não é? A gente esconde bem escondidinho, aquele dinheirinho, a gente bota embaixo do colchão, para ninguém achar. De preferência a gente rasga o colchão, abre um cantinho lá, bota lá escondidinho, para ninguém achar, não é? A gente esconde. E às vezes a palavra de Deus, a gente dá uma puladinha de cerca, talvez a gente não dê tanto valor, talvez a gente não pare para ler, nem observar as leis do Senhor. Porque olha, irmãos, a gente tem um manual mais que completo na vida da gente, para a gente caminhar bem, para a gente ter uma vida com bom êxito, para que a gente possa viver o melhor dessa terra. A gente, quando lê isso, né, a gente fala de viver o melhor da terra, mas viver o melhor da terra não é ter dinheiro só, não. Viver o melhor da terra é saber viver sem ele. Porque a gente, com ele é muito fácil, não é? Não.
Com Ele é fácil, a gente compra, tá tranquilo, a gente não se preocupa com algumas coisas. Mas viver sem Ele é outra história. É a gente saber viver sem Ele. É saber viver sem Ele, dando glórias, aleluias, dizendo: Deus, Tu continua sendo bom. Mas para a gente viver isso, a gente precisa estar com a palavra guardada no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Porque se a gente não tem a palavra dele guardada no nosso coração, a gente começa, a nossa mente começa a trabalhar contra. Mas Deus não disse que nunca viu o justo mendigar o pão e eu estou passando por dificuldade. É ou não é? É sim, porque aconteceu comigo, por que não vai acontecer com você? Você é mentiroso. É sim. Porque o diabo pega no nosso pé e ele começa com os dardos inflamados do maligno na nossa mente. Por isso a gente precisa se revestir da armadura de Deus. E é onde a gente precisa clamar: Senhor, me reveste da Tua armadura. E é por causa dessa armadura que a gente consegue guerrear. E já disse aqui uma vez e torno a dizer... E existem batalhas sobrenaturais, só armas sobrenaturais. E arma sobrenatural é Bíblia, oração, joelho no chão e jejum. Você entende isso? Então a gente precisa se apossar da palavra de Deus, a gente precisa guardar ela de fato e de direito no nosso coração. É muito difícil a gente passar por situações adversas e dar glória, mas chega um momento que o negócio aperta tanto que você não tem opção, né? E a gente precisa descansar, porque a palavra de Deus vai dizer para a gente assim: Deus dará aos seus enquanto dorme, né? Descansa. A gente precisa descansar no Senhor. Porque se a gente não descansar, minha gente, como é que a gente vai receber? Porque enquanto a gente está no estresse, está querendo agir conforme as nossas forças, a gente começa a dar murro em ponta de faca, a nossa mente começa a trabalhar contra, a gente começa a ver chifre na cabeça de cavalo. É ou não é? É fato. Mas se a gente se portar conforme a palavra diz, depender do Senhor, descansar no Senhor, guardar a palavra no nosso coração, entendendo que Deus é o nosso provedor e que tudo isso que a gente está passando ou já passou, de fato é passado, vai passar. Se não passou agora, é porque ainda existe um pouquinho de caminhada, mas o Senhor nunca nos abandona, querido. A nossa mente pode abandonar o Senhor, o nosso olho pode abandonar o Senhor, a nossa boca pode abandonar o Senhor, a nossa mente pode abandonar o Senhor, mas Deus não nos abandona. Ele está olhando, Ele está nos sustentando, Ele está nos mantendo de pé, Ele está sempre dizendo para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Mas para a gente viver isso, a gente precisa alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. A gente precisa guardar essa palavra tremenda e poderosa no nosso coração. E a outra coisa que a gente pode fazer, querido, para a gente agradecer ao Senhor, é orar. É orar. Porque nós oramos achando que Deus se esqueceu de nós. É ou não é? A oração, ela não é só uma forma da gente desabafar. A oração, ela é um diálogo. Ela é uma conversa com o Senhor, onde você abre o seu coração e Ele também quer falar com você quando você estiver orando. É quando você desabafa para Deus, você abre o seu coração, entrega ao Senhor, fala para Deus as suas insatisfações. Não é pecado você dizer para Deus o seu
descontentamento. Não é pecado. Pecado é a gente ficar armazenando e não abrir o coração para Deus. Deus quer nos ouvir, Ele tem prazer em nos ouvir. Você consegue imaginar quando Deus diz assim: orai sem? Por que será que Deus está falando isso para mim e para você? Você já parou para pensar o que é isso? Orai sem cessar. É porque Deus quer que a gente converse com Ele o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que oração é só e somente só quando a gente tem lá o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Mas oração é você continuar conversando com Ele durante o dia. Senhor, está um calor da bexiga, né? A gente está aí passando um tempo de calor. É você falar para Deus: caramba, Senhor, um pouquinho d'água. É você falar para Deus: caramba, Senhor, eu estou fraco, estou enfraquecido, renova as minhas forças. Isso é oração. Isso é você estar falando com Deus. Esse é orar sem cessar. Esse é você falar para Deus o que você sente, o que você está passando, aonde você está indo. Senhor, eu estou indo ali na rua, guarda aí minha vida, acampa os teus anjos. É você ver uma situação na rua: Senhor, misericórdia. Você já se viu falando assim? Eu falo sozinha. Você já falou sozinho? Eu falo sozinho. Eu estou na rua, eu falo assim: misericórdia. E se alguém escuta o que eu estou falando, não sei, mas que eu falo, eu falo. Mas falo para Deus. Falei: caramba, Senhor, misericórdia. Às vezes a gente vê uma pessoa esquisitinha, eu falo assim: ai, Senhor, vai me assaltar. Foi igual em Pernambuco. Eu estava indo para casa. Vou fazer um parênteses. Eu trabalhava numa creche, num hotelzinho, a uns 100 metros de casa, pertinho, rapidinho estava em casa. Aí saí de noite, né, com a minha bolsinha, tudo apagado. A rua estava esquisita. Aquele dia a rua estava esquisita, que normalmente é um horário que tem um movimento maior de carro, mas naquele dia estava propício para o negócio acontecer. Aí saí do hotelzinho. Quando eu fechei o portão, que eu olhei para o outro lado da rua, eu falei: dancei. Vou dançar no celular, vou dançar aqui agora. Fechei e fui em direção à minha casa. Que eu olhei do outro lado, eles atravessaram, eu falei: pronto, vai ser agora. Atravessaram, pediram o meu celular. Primeiro pediram dinheiro. Eu falei: meu filho, sou professora, pedir dinheiro a professor é triste, né? A gente ainda ri um bocadinho, ainda dá uma... Disse: olha, dinheiro não tenho não. A senhora está com o celular aí? Eu falei: estou com o celular, toma aqui. Pode levar, ó, sem estresse. Pode levar, que o mesmo Deus que me deu esse vai me dar muito mais. E olha só, você está levando meu celular, né? Mas eu desejo, o desejo do meu coração é que você tenha um encontro com Jesus, que você mude a sua vida, porque essa vida não vai te levar a lugar nenhum. Eu tenho essa mania de conversar com ladrão, mas beleza. Não, tia, eu estou roubando, lembra? Eu estou roubando porque eu preciso. Eu falei: eu também preciso, mas não estou roubando, mas beleza. Vai na tua força, vai embora, deixa eu ir embora para casa. Estava apagando o celular ainda. Mas beleza, ele foi embora. Foi embora, o abençoado. Eu falei: Senhor, que esse menino tenha um encontro com... Aí fui embora conversando com Deus. Aí eu cheguei em casa, na mais perfeita calma. Falei: Senhor, meu marido, ele que foi, acabei de ser assaltado. Quase morreu. Eu falei: calma, só levaram o celular, tá tudo bem. Aí liguei para o meu pai, dei a notícia, aquela coisa toda. Fazer o quê? Como dizem, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Deus estava comigo? Estava. Ele me guardou? Com certeza. Que podia ser pior. Mas eles não deixaram de receber uma palavra. Eu tenho essa mania, não vai acontecer, mas uma palavra tu vai levar. De algum jeito tu vai levar uma rasteira.
E daí foi embora. E assim, guardar a palavra do Senhor na nossa vida, a gente vai ter sempre uma para liberar para alguém. E é uma forma da gente ministrar aquilo que Deus já ministrou no nosso coração. É uma forma da gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos ensina. E quando a gente guarda e a gente ora o tempo inteiro, e a gente fala com Deus, e a gente traz Deus para a nossa história, para o nosso dia a dia, Deus faz coisas poderosas, queridos, em nós e através de nós. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 26. Quando, como falava no início, a gente não precisa lembrar a Deus de nada nas nossas orações. Ele nos ouve, Ele nos conhece, Ele sabe o que está acontecendo. Nós que precisamos ser lembrados do nosso relacionamento que temos que ter com Ele todos os dias, conversar com Ele todos os dias. E aqui em João capítulo 14, versículo 26, vai dizer para a gente: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, de Jesus, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disser. E eu creio, querido, que Deus, Ele traz à nossa memória. Talvez você fale assim: Valéria, mas eu não vou gravar a Bíblia toda. Nem eu. Nem eu. A nossa sorte é que nós não nascemos naquele tempo lá de Jesus, que a turma tinha que decorar, né? Mas a nossa sorte é que nós não chegamos, nós não nascemos lá. Mas naquela época, a turma tinha que decorar. Mas o Senhor Jesus, Ele vai dizer para a gente que o Espírito Santo de Deus vai trazer à nossa memória aquilo que nós lemos, aquilo que nós guardamos, aquilo que nós vamos falar a alguém, e a gente não precisa ter medo. Eu quero que você vá agora comigo no Salmo 121, para a gente encerrar. Então você precisa, para agradar ao Senhor, contar, guardar e orar. São as três coisas que a gente precisa fazer para a gente agradecer ao Senhor. E o Salmo 121, ele vai dizer algo para nós poderoso e que a gente precisa experimentar sempre, porque os nossos olhos precisam estar no mesmo lugar sempre. Diz a palavra do Senhor, Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a luz. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Se você levar os seus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o seu socorro.
O seu olhar não pode estar nas circunstâncias, mas precisa estar no Senhor. Seja grato. Conte as maravilhas do Senhor. Guarde no seu coração a palavra, sabendo que o Espírito Santo vai trazer a memória e você vai poder ministrar e falar a vida de outras pessoas. Ore, fala com Deus, eleva de fato os teus olhos para o monte. Não vai ter, muitas vezes, irmãos, não vai ter ninguém do seu lado, não. Muitas vezes Deus não vai enviar nem corvo, nem fontezinha, nem viúva, nem ninguém para sustentar você, não. Vai ser você com Deus, face a face, olho no olho. Então é com Ele. Deus está chamando a gente nessa noite a ter um olho no olho com Ele. É a gente depender dEle. Se a gente quer viver coisas ainda maiores em Deus, a gente precisa, de fato e de direito, elevar os nossos olhos para o monte. Olhar para Deus e dizer, olha, só o Senhor, não tem mais ninguém. É só o Senhor. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ser grato. Nós vamos orar. Você, aonde você estiver, se você quiser ajoelhar, quiser ficar sentado, você vai pedir ao Espírito Santo que traga à tua memória motivos de gratidão. E talvez você nem veja, nem lembre mais. A tua vida está tão corrida, ou as coisas estão dando tão errado, né? Que às vezes acontece. As coisas parecem que estão caminhando para trás. Você não consegue ver. Isso é fato, isso acontece com a gente. Às vezes a gente não consegue ver solução. A gente já fez de tudo, mas nada resolve. E às vezes esses momentos são momentos que a gente para de elevar os nossos olhos para o monte. Mas Deus está trazendo à nossa memória agora aquilo que pode nos dar esperança, porque aquilo que nós vivemos em Deus e que hoje podemos ser gratos a Ele, são coisas poderosas que Deus fez na nossa vida e traz à nossa memória o quê? Ele não pode fazer novamente. Deus pode. Deus pode. Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo, querido. Ele pode fazer de novo na sua vida. No momento em que os discípulos se viram, no finalzinho do tempo de Jesus na terra, Jesus diz a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não deixe o seu coração tomar conta da sua gratidão a Deus. Eleva os teus olhos para o monte e declare: de lá vai vir o meu socorro. Senhor, eu te sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Mas tudo o quê? Lembra? O tempo que Ele proveu você, o tempo que Ele curou você, quando você não tinha alimento e o alimento chegava na tua casa, quando você precisou de dinheiro e num momento extremo, chegou, foi Deus que mandou. Momento em que talvez você não tivesse aonde morar, mas Deus arrumou, abriu uma porta para você. Quantas coisas aconteceram na sua vida, conversão na sua família, vidas que se voltaram para Jesus, talvez resposta de oração. Agradeça ao Senhor.
mudança de emprego. Talvez você esteve num lugar tão difícil e Deus te levou para um outro lugar melhor. Traz à tua memória que às vezes aqueles momentos em que você só fez pensar e Deus realizou o desejo do teu coração. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você tem essa casa para estar, que você tem essa família, você faz parte de uma família de fé. Agradeça ao Senhor porque você tem esse irmão lindo do seu lado. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Mas eu não estou feliz no meu trabalho. Mas agradeça ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo e todas as coisas. Porque essa é a provisão desse tempo. Pode ser que Deus esteja preparando uma outra porta para você. Pode ser que ali não seja o lugar que você vai ficar. Mas seja grato enquanto você estiver. Seja grato ao Senhor. Te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor. Porque muitas vezes, quando eu pensei, o Senhor realizou. Eu te louvo, Senhor, que quantas vezes eu orei pelos meus filhos e eu vi a tua mão de poder sobre a vida deles. Eu te louvo, Senhor. Quantas vezes eu orei pelo meu marido e eu vi a tua mão de poder sobre a vida dele. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e eu tenho visto a tua mão de poder. Para muitos podem ser pequenas, mas para mim são grandes. Obrigada, Senhor, por estar aqui, porque até aqui a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor nos deu vitória. Muitas lutas nós travamos, muitas lutas, muitas batalhas, mas o Senhor esteve conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas lutas, obrigada pelas aparentes derrotas. Mas em tudo o Senhor nos fez vitoriosos. Muitos podem não ver, mas o Senhor vê. O Senhor vê. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. Graças, graças, graças nós te damos. Graças nós te damos, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pela vida que o Senhor nos dá. Graças nós te damos pela tua mão de poder. Graças nós te damos pelo refúgio e fortaleza. Graças nós te damos porque podemos levar os nossos olhos para o monte e sabemos que de lá vai vir o nosso socorro. O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Tu és o Senhor e está aqui nesse lugar e ouve o nosso clamor, recebe a nossa gratidão em tudo, Senhor, por tudo. Obrigada, Deus vivo, poderoso, amoroso. Quantas vezes eu me senti sozinha, mas o Senhor estava ali. Era o meu companheiro, era o meu amigo. Quantas vezes, Senhor, na caminhada, eu quis desistir, eu quis voltar atrás, mas o Senhor disse, não, não, filha, para trás não,
para frente, porque eu estou contigo. Quantas vezes eu disse para o Senhor que não tinha jeito, e o Senhor disse: tem sim, porque quem faz sou eu. E eu vi a tua mão de poder. Quantas vezes a provisão veio quando tudo parecia perdido, e a tua mão veio sobre nós, e do Senhor nós experimentamos a provisão. Obrigada, Senhor, porque até no momento de incredulidade, o Senhor trabalhou na minha vida. Quando eu não cria mais, o Senhor disse que valia a pena crer. E o Senhor abriu os meus olhos para o que estava acontecendo. Quantas vezes eu não vi, mas o Senhor me livrou da morte. Tua palavra diz que os teus anjos estão ao redor daqueles que o temem e os livra. E o Senhor tem guardado a nossa vida. Obrigada, Senhor, por 21 anos de ministério. 21 anos fazendo a tua obra com alegria. 21 anos servindo ao Senhor, muitas vezes chorando, muitas vezes entristecido, mas eu sabia para quem eu fazia, eu sabia em quem eu cria, eu sabia que tu eras Deus e podia fazer, e o Senhor fez. Muitas vezes não foi do meu jeito, mas eu te agradeço, porque do teu jeito deu certo. E foi o melhor para mim. Obrigada, Senhor. Eu não tenho palavras para agradecer pela bondade do Senhor que se revela sobre mim, sobre a tua igreja, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Muito obrigada. Nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, Senhor, por esse dia, e que venham mais 20, 30, seja feita conforme a tua vontade. Nós te pedimos nesse momento sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor traga à memória deles o que pode dar esperança, que eles não deixem de crer, que eles não deixem de se fortalecer em Ti, de contar as maravilhas, de guardar a sua palavra e de manter um relacionamento com o Senhor através da oração. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.